Olá, irmãos, a graça, a santa paz do Senhor Jesus. Acho que ele veio sorridente, alegre, sorrindo, tá bom, irmãos? Quem não me conhece, me chama Matheus, evangelista novo desse canal, tenho 29 anos. O poder do Senhor se aperfeiçoou na nossa fraqueza. De alegria de júbilo, posso crer, amém. Mais milagres, bênçãos e obras ele declarado tem feito, nosso Deus, tá bom, irmãos? Deus nosso Albuquerque, a sombra à nossa direita, graduador e Messias. Mas vivendo a vida que Deus quer, Deus queira, Deus almeja. Contemplai-vos a Deus, ó santos, justos e retos, que o Senhor é bom. Para não guardar a guarnição em vão, se guardam os que edificam sobre a Deus. Usado em fazer morada em mim e em nós, Senhor Jesus. Amém. Mas vivendo a vida que Deus quer, Deus queira, Deus almeja. Vai ser com bênçãos concentradas, distribuídas, concentradas e transbordantes. Seios de ouro fino transbordará, tá bom? Irmãos, não pague com a mesma moeda não, tá bom? Deixa o Senhor fazer, deixa Deus fazer. Deixa Deus agir. Amém. Contemplai-vos a Deus, ó santos, justos e retos, porque Deus é bom. Mas agradável daqueles que temem e buscam são chamados segundo o teu propósito. Mas nosso Deus agradável, vivo, vive assim. Você não mostrou como a pessoa pensa, né? Que eu falo as palavras bonitas, mas não provém de mim, de Cristo, né? Se quiser falar também, é só pedir para o Senhor. Vai exalar o bom perfume de Cristo, nosso bom pastor. Nosso baluarte redentor vivo, vivendo assim. Então é isso, irmãos. Para quem não me conhece, falo para você falar que Deus não são grandes coisas. No evangelista, a gente está fazendo a história aqui. Os 12 profetas menores no Antigo Testamento. Não é só a história, a gente não está lendo na Bíblia e falando isso, aquilo, outro. Não, estou contando só a história mesmo. Não está comprovando na Bíblia nem nada, não. Quando acabar dos 12 menores, a gente vai fazer dos 12 maiores. Tem temas para os próximos vídeos também, que o Espírito Santo já deu, né? Mas por enquanto está sendo isso. Te abençoe desde o cosmos infinito e além. Antes da gente ir para a história do profeta de hoje é o profeta Ageu, no Antigo Testamento. A gente já fez lives dele aqui, né? Falando em lives, se você que está me vendo falar, as lives são todas às sextas, 9 da noite, por enquanto. Horário de Brasília. Se Deus não mudar a direção do horário profético, pode estar assistindo conosco. Podem ser estas lives. Os vídeos gravados são de segunda a quinta. Um maior e 3 shorts. Né? O maior é passado por dias, né? Só que se ficar mais de 10 minutos, é passado no mesmo dia as partes. Separa em partes. Fica maior que 10. Mas as lives tem louvores primeiro e depois tem o estudo bíblico que a gente faz, né, do capítulo da Bíblia. Estudando salmos. Então aparece lá, tá bom? Eu não sei qual salmo que vai estar nesse vídeo gravado aqui, por isso eu não vou falar. Então vamos lá. Primeiro significado do nome é Ageu, no hebraico. Significa nascido em um dia festivo. Significa também, ele fez uma romaria, ou ele celebrou uma festa também. Significa também alegria, festivo. Significa ele nasceu. Significa meu aniversário também. Enfim, tem várias conotações o nome em hebraico. Eu vou fazer você falar em várias línguas estranhas, tá bom? O poder de Deus se manifesta em nós. Tanto querer quanto realizar. Deus opera segundo querer quanto realizar. Vou ler com vocês a história do profeta então, tá bom, irmãos? Eu vou ler em 3 sites diferentes. Na verdade, 2 sites e também inteligência artificial também. Falou, né? Primeiro eu vou ler no site Biblion. Os créditos para isso. A gente pega de algum lugar, né? Tem que dar os créditos. Aqui no... Então vamos lá. Quando é vídeo gravado, se fosse live, não precisaria. Falando Kawaii, né? Se fosse live em outro lugar, precisaria também. Ageu foi um profeta que viveu no tempo da reconstrução do Templo de Jerusalém. Deus usou Ageu para encorajar os judeus a contemplar e completar o trabalho. Apesar da oposição dos inimigos, em seu livro, Ageu convidou o povo a se dedicar mais às coisas de Deus. No tempo do profeta Ageu, os judeus estavam debaixo do domínio persa. Anos antes, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, tinha conquistado Jerusalém e destruído o templo de Deus. Ele levou muitos judeus para o exílio na Babilônia, que ficaram lá durante 70 anos. Por essas coisas, a Babilônia foi conquistada pelo Império Persa, como sinal de favor. O rei da Pérsia apresenta um favor na sua vida hoje, tá bom?
O rei da Pérsia permitiu que os judeus voltassem a casa e construíssem o templo. Mas havia muita oposição na região. Os judeus começaram a construção, mas logo desistiram, porque as autoridades estavam contra eles e não tinham muitos recursos. Ageu e Zacarias, profetas de Deus. Os anos se passaram e o templo continuava em ruínas. O povo se esqueceu do trabalho e se concentrou mais nos seus próprios negócios. Então Deus enviou 2 profetas, Ageu e Zacarias, para incentivar a construção. Ageu e Zacarias chamaram o povo a se arrepender de sua falta de interesse pelas coisas de Deus. Eles desafiaram o povo a terminar o templo, apesar da oposição de pessoas poderosas, e prometeram bênçãos para o povo quando se voltasse para Deus. A passagem está em Esdras, capítulo 5, versículo 1 e 2. O povo aceitou o desafio e completou o templo em poucos anos. Está em Esdras 6, 14 ao 15. Deus os abençoou e removeu os obstáculos. O tempo do ministério de Ageu e Zacarias foi curto, mas seu legado foi um templo que alguns séculos mais tarde recebeu a visita de Jesus. A lição do livro de Ageu. O livro de Ageu é curto, mas tem uma mensagem importante. Não podemos negligenciar o trabalho de Deus. Foi para vocês que fiz a história de Ageu, mas na verdade eu não fiz foi de Joel, estava confundindo. Não fiz live de Ageu, não enganei. Os judeus estavam dizendo que não era a hora de construir o templo, porque estavam mais preocupados com seu próprio conforto. Mas quando mais focavam em si próprios e ignoravam as coisas de Deus, menos prosperavam. Eles tinham perdido o foco do principal, estavam sofrendo as consequências. Em Ageu, capítulo 1, versículo 9 a 11. Muitas vezes, com as preocupações da vida, ficamos com as prioridades erradas. Buscamos apenas riqueza e coisas materiais, mas esquecemos da missão de Deus. O crescimento do Evangelho deixa de ser importante em nossa vida. Porém, a Bíblia nos ensina a buscar primeiro o reino de Deus. Está em Mateus 6:33. Nos dedicamos a cumprir a missão que Deus nos dá, Ele cuida de nossas outras necessidades. O povo que coloca Deus em primeiro lugar é abençoado. Agora, irmãos, sempre que der ler Salmos, como dito anteriormente. Agora, a uns Deus chama para circuncisão e a outros para incircuncisão. O apóstolo Paulo explica isso no Novo Testamento. Os que estão em Cristo não precisam mais circuncidar, né? Quer tirar aquela parte íntima da pele com a faca, né? Para quem não está, precisa ainda. Vamos lá. Vamos ler com vocês na inteligência artificial que fala de Ageu. Resuminho rápido, curto. Ageu foi um profeta bíblico pós-exílio, que por volta de 520 a.C., perdão, ele falava o contrário, 250, errado. Pode rir. Como diz anteriormente, sempre que der, ler Salmos. Ageu incentivou os judeus retornados à Babilônia a reconstruir o templo em Jerusalém. Com princípios, com mensagens focadas na prioridade das coisas de Deus sobre interesses pessoais. Os princípios de Deus, tá bom? Ele motivou a retomada da obra paralisada, garantindo a conclusão do segundo templo. Contexto e ação do profeta. Período após os 70 anos de exílio, os judeus retornaram sob o domínio persa, rei Ciro. A paralisação. A construção do templo estava parada há cerca de 16 anos devido à oposição e desânimo. A mensagem. Ageu repreendeu o povo por cuidar de suas próprias casas luxuosas, enquanto a casa de Deus estava em ruínas. O diabo sempre tenta opor, né? Então Deus quer abençoar a gente. Mas a vitória é certa. Continue mesmo com a oposição. Não negue o nome de Cristo, não, tá bom, gente? Vamos continuar. Impacto. Sua pregação, em conjunto com Zacarias, convenceu o governador Zorobabel e o sumo sacerdote Josué a retornar à obra. Esse é outro Josué, tá bom? Incluído em 516 a.C. Muita gente com nome parecido na Bíblia, confunde às vezes. Mas na hoje também é assim, tem muito Mateus, Marcos, Lucas, João, assim ou não. Vamos lá. Ageu é conhecido por datar com precisão suas profecias, situadas em um período de 4 meses, e por chamar o povo ao arrependimento, prometendo que a glória da nova casa será maior que a da primeira. O livro de Ageu é o segundo menor do Antigo Testamento. Eu li com vocês na inteligência artificial, né? Vou ler no último site aqui pra gente encerrar, tá bom? A oferta da culpa foi transferida para Cristo, tá bom? Virgínia, não ficar se martirizando, culpando não.
Quem foi o profeta Ageu na Bíblia? O profeta Ageu foi o autor do livro do Antigo Testamento, que traz seu nome. Ageu foi um profeta pós-exílico, ou seja, que ele aparece na narrativa bíblica no período após o retorno dos exilados na Babilônia. Neste texto conheceremos um pouco mais sobre quem foi o Ageu na Bíblia. O profeta Ageu. Não há qualquer referência sobre quem foi Ageu, além do que é revelado em seu livro no Antigo Testamento. A única menção sobre Ageu em algum outro livro da Bíblia ocorre no livro de Esdras, capítulo 5, verso 1 e também do 6, 14. Ele é citado ao lado do profeta Zacarias, como alguém que profetizou em nome de Deus, de Israel, aos judeus, que estavam em Judá, em Samaria e Tecoa, e em Jerusalém. O nome de Ageu, vamos ver o significado que eu já li com vocês. A história do profeta Ageu. É muito provável que o profeta Ageu tenha nascido ainda na Babilônia e tenha ido para Jerusalém após o decreto de 538 ou 537 a.C. Um dos três eu não sabe ao certo. Emitido por Ciro, rei da Pérsia, o qual permitiu que os judeus retornassem à sua terra natal, tá? Em 2 Crônicas 36, do 22 ao 23. Também em Esdras, capítulo 1, versículo 1 ao 4. Como o profeta Ageu não é citado antes de aproximadamente 520 a.C., não é citado antes disso, alguns sugerem que ele ainda era criança na época do decreto e tem retornado ao exílio com seus pais. Mas ninguém sabe ao certo. Outros também apontam para a possibilidade do profeta Ageu ter retornado juntamente com um novo grupo de exilados, mais ou menos nessa mesma data. Neste caso, talvez já fosse um jovem ou adulto. Seja como for, o que se sabe é que o profeta Ageu de alguma forma testemunhou a crescente apatia durante o período pós-exílico. No momento apropriado, foi usado por Deus como profeta entre seu povo. Nos relatos do seu livro, podemos perceber que Ageu foi um profeta muito ativo em Judá, Tecoa, Israel e Benjamim também, durante o período da reconstrução do Segundo Templo, em aproximadamente 520 e 515 a.C., como já foi dito anteriormente. O que der pregou em um jejum, tá bom, irmão? Sabe que der também pregue, né? As boas novas, as boas notícias sobre os profetas do Antigo Testamento também, messiânicos. Amém. O profeta Ageu foi contemporâneo de Zacarias, ou seja, veio depois. Quando os exilados retornaram ao cativeiro, de forma bastante entusiasmada, começaram a reconstruir o templo, em aproximadamente 536 a.C. Entretanto, devido à oposição dos samaritanos, a reconstrução foi paralisada, até ser retornada novamente em 520 a.C. Está em Esdras, capítulo 4, do 4 ao 5, e também está no versículo 20 do capítulo 4 também. Existe também a possibilidade que sacerdotes persas, por volta de 525 a.C., tenham castigado a Palestina de tal forma que a reconstrução do templo parecia ser algo praticamente impossível. Sempre que der ler a Bíblia de Salmos, tá bom, irmãos? Dando vocês no outro site, tem algumas diferenças, sim ou não? Tem uma coisinha ou outra igual só, mas a maioria é diferente. 90% das coisas é diferente, porque eu li em vários. Li em todos que tinha, né? Todas as posições possíveis. Vou ler isso aqui para a gente encerrar, então. Mensagem de Ageu. Assim foi nesse cenário que Ageu, levantado como profeta do Senhor, a fim de que profetizasse o povo de maneira que eles fossem estimulados a se esforçarem para reconstruir o templo. Em Ageu 1, versículo 12 ao 15. Está também em Esdras 5, 1 e 2. Também está em Esdras 6, do 13 ao 15. Certamente a frase mais conhecida entre as profecias do profeta Ageu está registrada no versículo 8 e 9 do capítulo do seu livro, onde é dito: minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. E também tem uma outra passagem que também é reconhecida. E diz assim: agora dessa última casa será maior que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Neste lugar darei a paz, devido à honra, devido à paz, que foi tirada pela minha mão. Diz o Senhor dos Exércitos. As profecias contidas em seu livro são datadas de 520 a.C., que corresponde ao segundo ano do reinado de Dário I. Basicamente, as profecias de Ageu podem ser organizadas em 4 mensagens. A primeira, ele chamou o povo para reconstruir o templo, mostrando a importância de abandonarem a negligência em que estavam. Está em Ageu do 1 ao 15, sempre da lição, que eu disse anteriormente, tá bom, Vidinho? A segunda mensagem que ele pregou. O profeta Ageu falou sobre as bênçãos de Deus, que seriam derramadas de bondade. Amém.
calcada, sacudida e transbordante, distribuídas, retribuídas. E o potencial de uma glória maior que haveria no tempo, no novo tempo. Em Ageu 2, do 1 ao 9. O versículo diz anteriormente, né? Agora da segunda casa será maior que a da primeira. Nosso justo juiz e broquial e fortaleza de dia. Amém. Esse versículo também, a segunda casa maior que a da primeira, também serve para outros contextos. Né? Serve para a nossa casa, serve para a nossa vida também, espiritual, material, financeiro, assim, né? Amém. Tomando posse de tudo que foi predito, dito, né? Ela toma posse dessas palavras, é o juízo. Você toma posse do mundo espiritual, ele obedece. Né? Fala, eu tomo posse, eu tenho crido, está conquistado, está pago. Amém. O profeta Ageu ressaltou as bênçãos futuras de Deus para um povo que havia se corrompido. Em Ageu 2, versículo 10 ao 19. Ageu também profetizou sobre a promessa de Deus, acerca da vitória de seu povo sobre as nações. Na ocasião, Zorobabel, neto do rei Jeoaquim, era o representante da casa de Davi. Ele era um neto, né, do rei Jeoaquim. Zorobabel, que era sacerdote na época, era neto. Eu não sabia disso. Foi dito no outro site lá que ele era sacerdote. Eu não sabia que ele era. Se Deus te levantar, tá bom, Virgínia? Na vida de Deus quer, Deus queira, Deus não. Amém, irmãos. Deus, nosso Salvador vivo, jamais nos abandona. Vindo na vida do jeito que Deus quer, Deus queira, Deus não. Amanda Buquerque, Deus te abençoe, te perdoe. Deus perdoe, tá bom, Virgínia? Deixa Jesus te alcançar. Eu tô encerrando a live aqui, então. O vídeo foi legal, né, irmãos? Foi live errada. Acostumado com lives. O vídeo profético aqui. Quem puder ler Salmos, para vocês um novo vídeo deste canal. Só com um novo cântico na tua boca. Faz assentar, acentuar com os príncipes, com os profetas. Na sombra da meia-noite de dia, tá bom, irmãos? Anteriormente, predito anteriormente, sempre que der, leia Salmos. Eu sou nosso guardador vivo, eu te abençoo, te amudece, entra na tua causa, ajuda a tua causa. Entra com bênçãos, providências financeiras, tá bom, Virgem? Deus te abençoe. Deus, nosso guardador justo e reto, grandão e reto. É isso, espero vocês semana que vem. Sempre que der, leia Salmos. Fique atento às palavras proféticas.